O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós começamos este novo mês, também dedicado particularmente às almas do purgatório, a recordar que todos nós somos chamados à vida de santidade. E neste novo mês também, nesta primeira sexta-feira do mês, que é dedicada exatamente ao Sagrado Coração de Jesus, tantas pessoas que se preparam exatamente para receber as promessas, feitas por nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Margarida Maria Alacoque, a todos aqueles que estiverem disponíveis à graça e fizerem, portanto, o grupo de primeiras sextas-feiras de cada mês, para que assim pudessem lucrar aquelas promessas. Mas também iniciamos hoje a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Até ontem, então, escutávamos uma outra carta. Hoje damos início, então, à carta de São Paulo aos Filipenses. Esta carta, como é característica de todo início de carta, Paulo traduz, quer recordar a quem ela é endereçada, a sua saudação, quem que está escrevendo, enfim, aquelas coisas que geralmente nós encontramos no início de cada carta. Hoje em dia nós não temos mais muito hábito de escrever cartas e enviá-las pelo correio ou coisas do gênero, mas geralmente se tinha exatamente esta estrutura de uma carta, especialmente aí no início. Mas algo interessante, logo depois de São Paulo afirmar que estaria rezando por aquela comunidade: sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Logo na sequência, então, de afirmar que estaria rezando por este povo, diz assim: tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até ao dia de Cristo Jesus. Veja, ele está no início do texto, no início da carta, dizendo que Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Ou seja, ele está endereçando a todos os batizados, mas batizados que ainda não são perfeitos. Todo batizado quer encontrar a santidade, mas a santidade perfeita está em se assemelhar a Cristo Jesus. Então veja, a obra que foi começada pelo Senhor em nós, também precisa ser concluída no Senhor. Então, tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, o Espírito Santo, alguns até dizem que às vezes a gente precisava ter em nossas camisetas estampados na frente e nas costas: estamos em construção, estamos em obras, porque exatamente nós ainda, apesar de buscarmos estar em Deus, buscar esta semelhança das ações de nosso Senhor Jesus Cristo, é verdade que não somos perfeitos, é verdade que ainda não fazemos que todas as nossas ações se assemelhem às ações de Cristo Jesus. Então, assim como Cristo é alfa e ômega, princípio e fim, então ele começa a obra, mas também conclui. Nós não temos às vezes o ditado popular: não é como obra de prefeitura que nunca acaba. Ora, nós precisamos permitir que o Senhor
acabe a obra começada. A obra começada em nós. Mas também aquela obra que acontece através de nós. Nós que também desempenhamos, portanto, e emprestamos as nossas mãos, né, para que o Senhor continue fazendo maravilhas, para que o Senhor continue fazendo grandes coisas nas pessoas que nós encontramos. Por isso, é justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois os trago no coração. E ao finzinho do trecho que nós ouvimos hoje, faz São Paulo a recordação de buscar a unidade. E isto eu peço a Deus, no versículo 9, que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência para discernir o que é melhor. Assim, portanto, ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo. Ou seja, para que a obra seja concluída, para que a obra começada, a boa obra começada, seja concluída pelo Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, em nós e através de nós, nós precisamos vivenciar o amor. O amor comum, o amor para com Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, e o amor para conosco mesmo. Se nós nos amamos de verdade, nós permitimos que o Senhor faça a obra, conduza a obra que um dia começou. Se nós amamos ao irmão, nós permitimos, rezamos, fazemos de tudo possível para que a obra no irmão aconteça. Se nós amamos a Deus, nós permitimos, portanto, e fazemos de tudo possível para que o Senhor continue derramando as suas graças em nós e através de nós. Por quê? Ora, porque o Senhor, quanto mais derrama a sua graça, quanto mais divide sobre nós a sua graça, esta graça, portanto, é multiplicada. Esta graça, então, cresce. O amor que se divide, na verdade, está crescendo, está multiplicando vez por vez e cada vez mais. E assim, portanto, chegamos ao Evangelho de hoje, do qual nós vemos Jesus amando, no qual nós vemos Jesus mostrando a cada um de nós verdadeiramente qual é a lei que realmente deve imperar. Jesus, depois de encontrar aí e ir a uma casa onde tinha, o chefe dos fariseus, eles todos o observavam. Gente, nós sabemos muito bem que Jesus sabia do que se tratava este convite e sabia que ele estava sendo observado. E talvez a gente possa se perguntar assim: tantas vezes que Jesus já passou por situações de provação por parte dos fariseus, Quantas vezes a gente escuta, eles fizeram esta pergunta para tentar Jesus, para provar Jesus. Mestre, nós sabemos que és realmente justo, correto. É lícito, portanto, dar o imposto a César? Então, esse tipo de coisa que às vezes vai sendo jogado, para tentar pegar Jesus de calças curtas. E aqui era da mesma forma. Então chamaram Jesus e no fundo também chamaram esse hidrópico, Porque como do nada aparece aí um hidrópico na casa do fulaninho aqui, do chefe dos fariseus. Chamaram também, e era um sábado. Tomando a palavra, então, Jesus fala aos mestres da lei, aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E eles se mantiveram em silêncio. E Jesus, a partir da demonstração, mostra a mim e a você, portanto, a lei suprema, a lei do amor. Daqui a alguns domingos, nós iremos celebrar Cristo, Rei do Universo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E uma das músicas que geralmente é apresentada neste dia é exatamente uma que diz respeito ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Tu és Rei e o amor é tua lei. O amor é que se torna, portanto, a lei suprema. Maior do que o sábado, maior do que qualquer outra realidade se torna o amor. A obra que foi começada pelo Senhor, através do amor, começa a ser concluída para alcançarmos a perfeição.
E assim, portanto, nós entendemos este hidrópico aqui, como é Lucas que escreve, Lucas era médico e por isso ele dá nome, né, à doença. Se fosse um dos outros evangelistas, talvez a gente escutasse assim: o homem que tinha barriga d'água, o homem que tinha algum problema de inchaço ou coisa do gênero. Mas como Lucas era médico, ele dá nome à doença, né? Um hidrópico, portanto, que tinha os membros, né, muito inchados ou algo assim. Este homem, portanto, que aí estava, que sofria com estes inchaços terríveis, Jesus olha para ele, toma o homem pela mão, cura-o e despede-o, né? Manda embora. Fala: olha, não fica muito com essa gente, né? Porque além do inchaço além do inchaço físico que você estava vivenciando, também pode agora tornar, né, uma situação de inchaço espiritual. Imagina a discussão, às vezes, que pudesse gerar naquela situação, naquele momento. Jesus, portanto, que queria privar aquele homem de, às vezes, uma situação de constrangimento, né? E por isso, então, toma pela mão, cura-o e despede-o. Vá para casa. Vá para casa. E logo na sequência diz: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado, né? Se o filho está se debatendo, afogando num poço, vai deixar lá só porque é dia de sábado? Não. Certamente vai salvá-lo, certamente vai resgatá-lo. Por quê? Por causa do amor? Ora, o amor faz com que a gente nem pense muitas vezes em relação a algumas coisas, simplesmente se lança. Nós vemos, por exemplo, aqueles vídeos às vezes que aparecem de situações com crianças, né? Uma criança, por exemplo, que é atacada por um cachorro feroz, que a mãe, o pai se lança na frente do cachorro e faz de tudo possível para libertar a criança, né, da mordida do cachorro. Ou quem sabe o carro que desceu meio que desgovernado, a mãe, o pai que se lança na frente, que faz de tudo para tentar salvar e resgatar a criança. Tudo isso por amor. Ou vai dizer que raciocinou bem, direitinho, né? Quem que raciocina muito bem direitinho assim, fica pensando geralmente fala assim: eu vou entrar na frente de um cachorro feroz desse, né? Eu vou entrar na frente de um carro que está desgovernado, eu vou fazer esse tipo de coisa? É óbvio que não. Então não é uma questão única e simplesmente de raciocínio, de sabedoria, mas o amor, esse amor que exige, esse amor que nem pensa muitas vezes, simplesmente faz aquilo que precisa ser feito. Não importa se é sábado, importa que este homem está necessitado da graça. Ele precisa fazer e receber a obra que um dia foi começada, para que ele seja perfeito como o Pai do céu é perfeito. E por isso então o Senhor restitui a saúde daquele homem hidrópico. Também a nós o Senhor quer operar grandes coisas e maravilhas em nossa vida. E não importa o dia, não importa se é de madrugada, não importa se é a tardezinha, não importa o dia nem a hora. Assim como ele virá como um ladrão, né, para nos resgatar, para nos levar com ele, também nós devemos estar atentos que ele continua derramando as suas graças abundantes em qualquer hora, em qualquer ocasião, em qualquer lugar, ou usando, né, a oportunidade de qualquer pessoa. Às vezes nós olhamos: nossa, não damos nada por um pregador, por exemplo, não damos nada por algum retiro, algum encontro que a gente acaba indo participar, porque já nos acostumamos com grandes pregadores, nos acostumamos com grandes realidades, com grandes situações, e quando vamos participar daquele, nossa, me alcançou profundamente. O Senhor se utiliza de qualquer ocasião, de qualquer situação. Se há um coração aberto, disponível, Ele vai fazer grandes coisas, Ele vai fazer grandes maravilhas. Por isso, Senhor, vem a cada um de nós, Tu que és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e nós que já somos obras começadas, boas obras começadas, permita que cada vez mais estejamos, né, disponíveis à Tua graça, e estando em obras, consigamos chegar à perfeição, como nosso Senhor nos pede, para que assim consigamos contemplá-lo face a face.
É por isso que nós cremos no purgatório. O purgatório é o lugar de concluir a obra começada, que porventura, no momento da morte, ainda tem cicatrizes. Não há mais feridas, né? Não há mais machucados, não há mais construções. É só o arremate, né? É como se a gente olhar uma construção de uma obra, a pessoa já está morando dentro da casa, mas ainda precisa ajustar pequenas coisas, sabe? Tem ali um pouquinho de tinta ainda da pintura que foi feita, tem um pouquinho ainda de rejunte que precisa ser retirado, tem ainda alguma torneira do jardim que precisa ser instalada, mas já está tudo certo, está tudo construído, está tudo pronto, né? É mais ou menos isso em relação ao purgatório. O purgatório é estes ajustes finais, já morando quase que no céu, mas este tornar perfeito, esta retirada das coisas últimas, né? Mas o rejunte já está instalado, a pintura já está feita, está tudo correto, né? Para que assim consigamos, portanto, contemplar o Senhor face a face e encontrar o perfeito, aquele que nos chama à perfeição através do amor, porque Ele mesmo é amor. E assim, aprendamos com São Francisco de Assis, o amor não é amado. Que isso não seja verdade na nossa vida. Nós que somos transformados pelo amor, consigamos também devolver, também consigamos, portanto, amar com todo o coração, de todo entendimento, com toda a força, com toda a inteligência, aquele que é o amor e continua derramando a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Que a bem-aventurada Virgem Maria, intercedendo por cada um de nós, nos ajude também a sermos generosos e rezarmos particularmente pelas almas do purgatório. Amanhã, neste dia que nós começamos já a rezar, particularmente nesta intenção, e também nós mereçamos adentrar o reino dos céus, merecendo, portanto, contemplá-lo face a face. Permaneçamos sentados e apresentemos no altar de Deus o pão e o vinho.